essa é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o caso do careca do INSS, que descobriu que chegou a repassar 5 milhões de reais para uma publicitária de campanhas do PT. Segundo diz a publicitária de campanhas do PT e também o careca do INSS, isso seria relativo à compra de um imóvel em Trancoso, na Bahia. Seriam as primeiras parcelas para a compra desse imóvel, mas como ele não completou o pagamento, isso vai ser retornado. E é muito estranha essa história. Eu vou explicar para vocês o porquê que é estranha essa história. Não estou dizendo que eu tenha certeza, não sei, né? Pode ser uma coisa inocente, realmente estava comprando um imóvel. Mas tem pontos aqui que chamam muito a atenção. Vamos entender esse caso aqui, por quê? Porque a publicitária, a senhora Daniele Miranda Fonteles, ela foi delatora da Lava Jato. Ela entregou um monte de gente na época da Lava Jato. Ela é muito próxima ao PT. Fez a campanha do Lula e fez a campanha da Dilma também. Essa notícia foi sugerida por Turguniev na sauna do Xavier Vídeos, Brasil 2 mais 4 mais 7 igual a Brasil 13 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então surgiu uma ligação direta do careca do INSS com o governo Lula, né? Através dessa publicitária que lá atrás participou das lambanças todas do governo Lula e governo Dilma e coisa e tal, e que ninguém tem dúvida, o governo Lula e o governo Dilma voltaram com a mesma ânsia, com a mesma roubalheira de sempre, isso é apenas natural. Mas note que é lógico que eles voltaram com as mesmas roubalheiras de antes, mas agora eles estão mais espertos, eles já sabem as coisas que apontaram a Polícia Federal naquela época do mensalão, do petrolão, para indicar que a transação era indevida, né? Então, por exemplo, um problema que acontecia naquela época é que como é que você dá dinheiro, como é que o governo fazia para entregar dinheiro para partido político, para comprar político e coisa e tal? O que eles faziam? Eles contratavam uma agência de publicidade para fazer uma campanha de publicidade. Quanto é que custa uma campanha de publicidade? Não sei, você sabe? Assim, depende, porque né, pode passar em um monte de lugar. Quanto é que custa um trabalho artístico, né? É por isso que tanta gente que quer lavar dinheiro compra obra de arte. Qual o valor de uma obra de arte? Qual o valor de uma campanha publicitária bem feita, com um negócio, estética bonita, né? É difícil avaliar essas coisas. É isso e consultoria. São as duas coisas que o pessoal adora fazer para lavar dinheiro, porque são coisas que... Qual o valor? Não tem um valor claro, né? Se você fala assim, não, comprou um carro, um Ford K97. O Ford K97, tabela da FIP, é tanto. Se você cobrou 5 vezes aquilo, tem alguma coisa errada, né? Não tem como evitar, né? Comprou alguma coisa específica? Ah, comprei um imóvel. O imóvel tem lá a média de valor do imóvel naquela região, o pessoal sabe das coisas. Agora, publicidade, uma obra de arte. Quanto é que custa uma obra de arte? Quanto é que custa uma consultoria, né? Então é isso que o pessoal costuma usar para isso. Foi exatamente o caso do mensalão. O governo Lula contratava a agência do Marcos Valério lá em Belo Horizonte, pagando fortunas, supostamente para fazer propaganda para o PT, mas para o governo federal, mas na verdade a propaganda... Ele fazia propaganda, ele não fazia, não era totalmente à toa, não, ele fazia propaganda. Só que a propaganda custava 1/10 do que era pago. O resto, a diferença, ele usava para pagar os deputados, para dar 300 mil para cada deputado por mês. E essa era a história do mensalão, né? O petrolão também é a mesma coisa. O petrolão já foi uma coisa a mais, eles já começaram a tomar cuidado. O governo, não era o governo pagando, né? O governo fazia contrato com as empreiteiras, as empreiteiras faziam contrato com as pessoas e davam dinheiro para as pessoas. Então o governo já não botava o dinheiro direto, já era através de terceiros. Então repara que já era o governo Lula ficando esperto nesse negócio de corrupção e usando mecanismos para contornar a corrupção, né? Então, agora, olha o que aconteceu aqui, né? O careca do INSS, vocês sabem, é um dos principais, digamos, organizadores das fraudes. Não é o único não, tá? Tem vários lá em Brasília, né? Mas ele é um dos principais que teria organizado essas fraudes no INSS, que conseguia que os sindicatos e as várias entidades descontassem coisas do INSS e ele, lógico, levava uma parte dessa grana, né? O cara muito rico e coisa e tal. E daí eles tiveram acesso, às informações constam de um relatório de inteligência financeira elaborado pelo COAF e enviado à CPI do INSS. Olha o que eu falei para vocês. A vantagem da CPI do INSS. Tem muita coisa para investigar, muita coisa para descobrir, muito dado para ser avaliado, né? E justamente eles chegaram nisso daqui, ó. Descobriram que a Daniele, o careca do INSS repassou a publicitária Daniele Miranda Fonteles
5 milhões entre novembro de 2023 e março de 2025. Ou seja, exatamente agora no governo Lula, tá? Não foi antes, não, foi no governo Lula. No governo Lula, ele repassou milhões para ela. Bom, de acordo com as defesas de Antunes e Fonteles, eles já tinham a história toda combinada, perfeitamente combinada. O pagamento foi parte da compra de um imóvel em negociação que acabou não se concretizando. O caso foi revelado pela revista Veja e confirmado pelo Globo, né? Então, segundo eles estão dizendo, havia um imóvel, aqui não sei se está dizendo aqui, mas o imóvel seria em Trancoso, na Bahia, e Trancoso, para quem não sabe, é uma região praiana, perto de Porto Seguro, muito bonito lugar, muito simpático, realmente um lugar de alto nível, tem realmente propriedades caríssimas lá, e segundo disseram os dois, era uma propriedade de 13 milhões de reais que tinha naquela praia ali, e que o Carlos Antônio combinou de pagar 1 milhão por mês para ir pagando esse negócio. Chegou a pagar 5 milhões, mas aí veio o caso justamente essa investigação do INSS, as contas dele foram congeladas, e aí eles disseram que ela vai devolver para ele depois. Quando ela vender o imóvel, ela vai devolver para ele o dinheiro. Olha a sacanagem nessa história, né? Então é muito conveniente isso. É um sinal para compra de imóvel, né? E assim, não é que seja um negócio ilegítimo por si só, mas é um negócio que levanta suspeita. Para pensar, você faria um negócio desse, de parcelar para alguém com a condição de que, se a pessoa não conseguir pagar até o final, o dinheiro fica com você e a pessoa espera você vender o imóvel para outro para então te devolver o dinheiro? Não fica uma coisa muito estranha isso daí, né? Ou seja, dá muita impressão de que justamente... Você sabe que uma das maneiras que você tem para também contornar esse negócio de lavagem de dinheiro é emprestar dinheiro, né? Porque emprestar dinheiro, beleza. Não, eu emprestei um dinheiro para você aqui. Ah, mas você deu o dinheiro para ele? Não, não dei. Se eu tivesse dado o dinheiro, eu teria que pagar o imposto de transmissão transmissão e doação, né? Transmissão causa morte e doação. Não, eu emprestei. E quando é que você vai cobrar de volta? Não sei, daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos eu cobro esse dinheiro de volta. Pô, daqui a 200 anos tá todo mundo morto, né? Eu, você, a pessoa, todo mundo morto. Então, assim, esse negócio de você emprestar dinheiro sem uma previsão de pagar de novo é estranho, né? E, de novo, eu não sei, pode ser que seja isso mesmo. Ele realmente estivesse comprando um imóvel, né? E fez esse acordo com a dona e ela estava pagando para ele esse negócio. Mas repara como é que é estranho, né? Aí você vem para o caso dela, né? Bom, ela também é muito rica, né? E ficou muito rica como? Fazendo negócio com o PT, né? Na época lá da Dilma e coisa e tal, ela foi publicitária do PT. Aqui, ó, ela fez a Agência Pepper. A Agência Pepper Interativa ligada ao PT, tinha conta na Suíça para receber da Queiroz Galvão. Então já era no esquema que ela recebia da Queiroz Galvão, ao invés de receber do dinheiro, ao invés de receber direto do governo, né? O mensalão deu errado, eles pararam com isso, ela passou a receber através da Queiroz Galvão. Mas a agência de comunicação admite que pagou cartão de crédito da mulher do governador do Fernando Pimentel e vários outros gastos do PT. Então ela dava dinheiro para o PT, dava dinheiro para várias pessoas ligadas ao PT, e ela era uma maneira de contornar isso daí. Então era mesmo esquema que tinha do mensalão, uma agência de publicidade, que você não tem como ter o valor daquela publicidade, né, um valor assim, subjetivo, só que ao invés do governo pagar, eram as empreiteiras que pagavam, né? E esse pessoal arrecadou um bocado de dinheiro. E você pode imaginar que esse pessoal todo que foi arrolado na Lava Jato tinha muito interesse do Lula voltar ao poder. Você concorda comigo? Esse pessoal todo queria muito que o Lula voltasse ao poder, porque, evidentemente, né, lógico que, né, livrou todo mundo. O Toffoli acabou com tudo, acabou com a Lava Jato. Todo mundo está livre agora, né? E essa mulher, então, ela fez a campanha da presidente, as duas campanhas da presidente Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto, e era notória por realizar ataques virtuais contra grupos críticos do PT. A Pepper era uma das agências dos MAV lá, que faziam muita crítica ao pessoal da direita e coisa e tal. E, de novo, ela assinou, aqui, ó, ela assinou delação premiada, tá? Ela fez delação premiada. Aqui tem mais um monte de coisa aqui, ó. A delação premiada da Operação Acrônimo, a publicitária Daniele Fonteles contou que a empresa, a Pepper, foi utilizada para repassar a Benedito de Oliveira, o Bené, dinheiro referente a um contrato do Ministério da Saúde. De um total de R$1 milhão que a Pepper recebeu de uma agência contratada pelo Ministério, a Agnello Pacheco, Daniele disse ter redirecionado 200 mil a Bené. O contrato era uma campanha de combate ao mosquito da dengue. Então, olha só que coisa, né? Outra empresa também era usada por objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro até Bené, a Lumine. Então, repara, como o mensalão deu muito na pinta, o governo dando direto, eles passaram a botar uma cascatinha de empresas
para dar aquilo ali, né? E esse pessoal todo acumulou o dinheiro, eles tinham muita grana. Então, de novo, eu não sei se foi isso que aconteceu nesse caso aqui, mas é uma coisa que pode ter acontecido, né? O pessoal queria fazer a mesma coisa de novo. Queriam de novo que desse, que o pessoal do INSS está roubando pra caramba, o governo Lula abriu as torneirinhas do desconto do INSS, o pessoal roubando pra cacete, mas esse dinheiro tem que chegar no PT, mas não pode chegar direto. Se chegar direto no PT, dá problema, porque chegar direto no PT, né, o pessoal já sabe, do mensalão ele já sabe que dá errado esse negócio de chegar direto no PT. Então qual que foi o acordo deles? Não, peraí, a agência de publicidade, a moça da agência de publicidade, que é ligada ao PT, tem um imóvel muito caro lá em Trancoso, ela pode ter, né? Esse pessoal é rico, né? Vocês sabem, né? O PT é ligado à elite aristocrática socialista de Brasília, né? Então o que, que você faz, o careca do INSS? Você compra esse imóvel dela, mas são em várias parcelas que vai pagando devagarzinho, 1 milhão por mês, todo mês você paga 1 milhão para ela e coisa e tal. Esse milhão, na verdade, era para ir para bancar o PT, é para dar algum dinheiro para alguém no PT. Só que passava pelo cara e eles tinham exatamente esse negócio, aquele negócio da compra sem fechamento. Como não teve fechamento, como não teve a transferência final, né, eles podiam dizer isso, não. E no final, se pagasse tudo, aí desfazia o negócio do mesmo jeito. Fala, não, desisti de vender, desisti de comprar, pronto. Entendeu? Era a transação imobiliária seria só um esquema para disfarçar a transferência de dinheiro para eles. É perfeitamente razoável fazer isso. Até porque o careca do INSS tem 13 milhões para dar à vista nesse negócio. Se o interesse dele fosse comprar essa propriedade de 13 milhões... 13 milhões, né? 13, né? Escolheram o nome 13. Será que teve alguma coisa a ver? Não acredito, né? Mas se o careca do INSS quisesse, de fato, comprar essa propriedade, tá aqui, ó, pronto, dinheiro aqui, ó, uma notinha em cima da outra. Dinheiro ele tem, né? Não tem problema nenhum. Então, ou seja, isso daqui leva uma suspeita muito grande de que pode ser esse tipo de esquema. Ele estava, na verdade, não estava comprando porcaria nenhuma. É lógico que essa história foi combinada, evidente. Esse pessoal combinou, mas estava dando dinheiro para o pessoal lá, né? Enfim, isso é uma hipótese do problema. Por quê? Porque a gente sabe que ela é ligada ao PT. Ela pode pegar esse dinheiro agora que ela recebeu, ela não tem mais nenhum contato com o governo. Olha como é que a evolução da maneira como o PT está contornando, né, os pontos fracos da investigação da Lava Jato. Ela não tem nenhuma ligação com o PT, vou acusá-la de quê agora? Aí ela pode dar dinheiro para alguém, pode dar dinheiro para o PT, pode dar dinheiro para um monte de gente. Não sabemos, né? Aí fala aqui sobre um monte de gente que foi delatado por ela, que o Gui Pacheco, que é o filho do Ângelo Pacheco, ex-diretor da agência Ângelo Pacheco em Brasília. Será que tem ligação com o Pacheco? Não deve ter ligação com o Pacheco, não, né? É um dos nomes relacionados na condução coercitiva da 11ª... Essas reportagens aqui são antigas, tá? Essa aqui é de 2016 aqui, 2015, e essa aqui também 2016. Isso aqui é tudo reportagem antiga, tá? Só falando que, né, ou seja, ela estava nesses esquemas todos, ela conhece o pessoal todo, ela já estava fazendo, ela fez delação premiada, meu. Ela fez delação premiada, reconheceu o problema, contou tudo e coisa e tal. Então, esse caso aqui, dessa identificação, pode dar uma merda enorme, né? A CPMI está pedindo a quebra de sigilo bancário dela e do careca do INSS. A do careca é normal, né? Mas a dela é importante também, porque para saber justamente se dela foi para algum lugar. Esse dinheiro que foi para ela foi para onde depois disso? O que ela usou esse negócio depois, né? Porque, de novo, a suspeita é que pode estar chegando em alguma empresa próxima do PT, ela pode estar, de novo, isso pode ser dinheiro que o careca do INSS recebeu do INSS e estava repassando para ela repassar para o PT. De alguma forma, esse esquema da compra e venda é apenas uma simulação de coisa, né? Enfim, além disso, nós tivemos um problema com uma blindagem de um ex-funcionário do careca do INSS, o senhor Edson Claro Medeiros Júnior. Ele era ex-funcionário do careca do INSS e ele delatou o careca do INSS. E o pessoal da CPMI queria ouvir o cara, pô. Vamos ver o que o cara tem a falar, pô. Já que ele falou, né, ele tá criticando, vamos ouvir o que o cara tem a falar contra ele, né? E, no entanto, olha só, um monte de gente votou contra. Acabaram blindando o cara, que é o Soraya Tronic. Por que o Soraya Tronic não quer ouvir o cara, o empregado do careca do INSS, né? Jussara Lima, professora Dorinha Seabra, Elisane Gama, Humberto Costa, só a galera do PT, né? Randolfo Rodrigues, Augusto Brito, Leila Barros, Dorindo Malafaia, Rogério Correia, Paulo Pimenta, só a galera do PT aqui, né? Mas, olha o que acontece, teve algumas pessoas que não votaram, tá? Então teve algumas pessoas que estavam ausentes
nessa reunião e eles vão apresentar de novo essa convocação desse cara e tentar fazer a votação dessa vez, tentar passar isso daqui, porque tem um monte de gente aqui que talvez votasse sim, e se as pessoas votassem sim, seriam mais... perdeu por 2 votos. Né? O final foi aqui, ó, o não 16 a sim 14. E pô, é um cara que é absurdamente importante, né? Um cara que, sem dúvida alguma, valeria a pena ouvir ele, né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse negócio aqui. Uma outra, aqui o Marcel Van Hatten falou que vai pedir novamente a convocação dele. Outra boa notícia é que o STF já tem maioria para manter a prisão do careca do INSS e do Maurício Camisotti. Então, aquelas 2 primeiras prisões que foram pedidas pela CPMI do INSS vai ficar, tá? Eles vão ficar presos mesmo, tá? O INSS está confirmando a prisão deles, né? Então, isso é uma boa notícia também, porque isso bota pressão em outras pessoas que forem depor lá e nos próprios interessados aí de falar alguma coisa para ajudar a CPMI do INSS. Essa coisa vai longe, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.